E aí galera, beleza? Vamos agora para a segunda aula do nosso projeto aqui. Nessa aula vamos criar todo o fluxo de autenticação e as configurações, necessárias para manter o token na sessão. E após o usuário, inclusive após o usuário sair do navegador e voltar, tá bom? Para isso a gente vai precisar de muito tempo e acredito que essa aula vai demorar bastante, mas eu acredito que o conhecimento que a gente vai passar nessa aula vai ser essencial para que vocês sigam aí no seu aprendizado com o Vue.js, tá bom? Então vamos, sem mais enrolação, partir para o código aqui. Se vocês lembram, na aula passada a gente criou duas rotas, a rota Home e a rota Login, que estão nas suas respectivas pastas. Então nós temos aqui na pasta Home, nós temos o arquivo da rota Home. Se a gente, eu acho que eu esqueci de explicar na aula passada, mas eu gosto de utilizar essa estrutura, porque se a gente tiver mais de uma rota nesse mesmo home aqui, por exemplo, se a gente tivesse um home e uma dashboard com uma sub-dashboard, de dois, por exemplo, de compra e venda, a gente teria dois componentes aqui, um componente compra e venda, e a gente teria três rotas aqui, a rota home, que seria a inicial, e as rotas filhas dessa outra rota, E por isso que eu gosto de manter todos os arquivos necessários dentro de todos juntos em uma pasta, que assim fica mais fácil de dar manutenção. E aqui no Modules também eu criei essa pasta Pages, aqui na Home eu não criei. Eu acredito que é só costume mesmo, porque pode funcionar dos dois jeitos aqui. O Home eu fiz assim porque eu acredito que vai ter só o componente Home, então não precisa criar uma pasta Pages para ele. Aqui no Login eu acredito que a gente vai ter uma outra página, tá? Que pode ser a página de recuperar senha. Eu não vou implementar essa página de recuperar senha porque eu acho que não vai agregar muito, porque isso não é tão complicado de fazer, tá? Posso fazer até em outra oportunidade. Mas aqui a gente poderia ter uma página de recuperar senha, uma página de logout, por exemplo, não sei se precisaria, mas acredito que a gente pode ter mais de uma página aqui, por isso que eu criei a pasta Pages, tá bom? É só essa justificativa mesmo, que eu percebi depois que eu tinha feito essa diferenciação aqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer nessa aula aqui, literalmente? Que na aula passada eu estava utilizando a API no meu localhost aqui, eu estava rodando a API do Node aqui no meu próprio computador, tá? Só que eu fiz uma alteração. Através de um comentário de algum inscrito do canal aí, eu acabei optando por subir a nossa API em um servidor web, tá? Para poder ficar mais fácil até de vocês usarem aí também, se vocês quiserem, tá bom? Então, eu hospedei ela no Heroku, tá? Não sei se é assim que fala, Heroku, tá? E o endereço da API é esse aqui, tá? Esse nome estranho aqui que ele gera automaticamente, tá? .herokuapp.com. Então, aqui a nossa API vai estar nesse endereço aqui agora, tá? Pode ser que, como eu estou utilizando a conta grátis lá do Heroku, ele demore bastante para carregar inicialmente, porque a máquina, depois de um tempo que ela fica ociosa, ela desliga, tá? Então pode ser que um tempo depois que a gente pare de usar, ela desligue e demore muito para acessar pela primeira vez. Mas depois que acessa a primeira vez, ele carrega rapidinho as próximas requisições, beleza? Então vamos fazer o seguinte, pegar esse endereço aqui, tá? E colocar no lugar do endereço que a gente tinha colocado anteriormente, beleza? Agora a gente está acessando a API do endereço que está lá no Heroku. Eu também vou colocar, provavelmente mais para frente, a API no mesmo repositório do projeto, numa pasta API ou web server, alguma coisa assim para poder a gente conseguir, para vocês puderem, se vocês quiserem baixar a API e fazer alterações de vocês também fazerem, beleza? Então, dadas essas explicações, vamos partir para o código. A primeira coisa que eu vou fazer nessa aula aqui, depois de alterar o endpoint, é criar o HTML aqui da página de login, tá bom? Porque a gente vai precisar fazer login para eu exemplificar para vocês todo o conceito por trás dessa autenticação, beleza? Então, esse processo de criar o HTML aqui, eu vou adiantar, tá? Porque eu acredito que não é o foco a gente ficar falando de HTML e estilização, tá? Então, para essa aula, eu não vou explicar muito o que eu vou fazer no HTML aqui, e vou só acelerar o vídeo, vocês podem ir acompanhando aí, pausando o vídeo se vocês quiserem repetir, beleza? Vamos lá.
Beleza, galera, terminei aqui de escrever o HTML, tá? Também já fiz aqui a interpolação do e-mail e da senha, tá? E também já criei o método de submissão aqui do formulário, tá? Então, se a gente voltar aqui e inspecionar, vir aqui no console, colocar o e-mail. A gente tem aqui no console, porque foi o console log que eu coloquei lá, tá? Agora, a gente precisa fazer esse login, chamar o nosso endpoint de login da API, beleza? Que é esse cara aqui. A gente pode fazer isso de duas maneiras. Eu posso vir aqui e importar o HTTP que eu estou utilizando lá na pasta que eu criei, tá? HTTP, e aqui eu coloco http.get, post, né? Passando aqui o login e colocando o parâmetro, tá? Mas desse jeito aqui, a gente está colocando muita responsabilidade em cima do componente. A gente vai fazer de um jeito muito legal, tá? A partir de agora. Vamos vir aqui, apagar tudo isso aqui que eu fiz, tá? Aqui dentro da pasta de autenticação, eu vou criar uma nova pasta chamada store, pode ser até Vuex também, tá? Criar uma pasta store com o arquivo index.js, tá? Aqui dentro eu vou criar vários arquivos aqui, tá? Beleza? Depois eu explico cada um deles, tá? O que são cada um desses arquivos aqui? Imagine que cada um desses arquivos aqui pertencem a uma parte do fluxo do Vue.js, tá? Vamos imaginar aqui o state seria o data do nosso Vuex, tá? Aqui eu estou criando a estrutura básica de um Vuex, tá? De uma store. Se vocês vierem aqui abrir o arquivo que ele queria pra gente quando a gente inicia o projeto, você vê que tem um state, mutations e actions aqui. Foi exatamente cada um desses arquivos que a gente criou aqui. Eu gosto de trabalhar com cada um arquivo separado, porque pelo mesmo motivo, a gente tem mais organização em cima disso, tá bom? A gente consegue ter mais controle sobre o que a gente está fazendo. Então, a gente cria aqui o state. O state vai ser o nosso estado da aplicação, como o próprio nome já diz, né? Então, a gente vai manter todo o estado da aplicação nesse arquivo aqui. E a gente vai ter, através desse arquivo, através desse state, todos os componentes do nosso projeto vão conseguir acessar esse state de qualquer lugar da aplicação. Então, a gente tem centralizado em um local só o que a gente quiser compartilhar entre todos os componentes, tá bom? É um jeito muito simples de se entender como funciona o Vuex, tá? Então, o state funciona da seguinte maneira. A gente define aqui alguns valores através de um objeto. Então, a gente vem aqui e coloca um export default. E a gente coloca aqui o que a gente vai querer. No nosso caso da autenticação, eu vou querer duas variáveis globais, tá? Que seriam os dados do usuário e o token da sessão. Então, a gente vai iniciar com eles vazio, tá? O usuário vai ser um objeto e o token vai ser uma string, tá bom? Isso aqui vai ser essencial para a gente entender todo esse fluxo de autenticação, tá? Então, vamos deixar esse arquivo aqui e agora vamos partir para as mutations. As mutations vão servir para a gente alterar o estado desse state, tá bom? Por quê? Porque a gente não pode chegar e fazer simplesmente this user igual a novo valor, tá? Ou this token igual a novo valor diretamente dentro do nosso componente, igual a gente faz com o próprio state. Se eu vier aqui colocar this form.email e colocar um novo valor para ele, vai fazer. No nosso caso aqui do state, isso não pode acontecer, tá? A gente não pode alterar o estado da aplicação diretamente. A gente só pode fazer isso através da mutation, que é invocada de uma actions, tá? Pode ser meio complicado no início, mas vocês já vão entender todo o conceito. Como é que eu vou fazer isso aqui, tá? Como é que eu vou fazer essa alteração do estado da minha aplicação, tá? Aqui nesse arquivo mutation types, eu gosto de criar ele porque a gente consegue manter o mesmo nome que a gente chama nas mutations e nas actions, tá? Vocês já vão entender. Para cada mutation, para cada state que a gente tem aqui, para cada estado que a gente tem, eu vou criar uma mutation type. E aqui a gente vai exportar constantes, tá? Então eu vou exportar a primeira constante chamando da seguinte maneira: set user, tá bom? Que ela vai servir, que vai ser igual ao quê? Auth, que é o nome do meu módulo aqui, tá? Auth set user, tá? Isso aqui também serve para se a gente tiver na aplicação toda uma outra mutation com o mesmo nome. Por exemplo, se tivesse um outro set user, ele separaria por causa do prefixo auth aqui, tá bom? Seria mais uma maneira da gente impedir que crie mutations com o mesmo nome, tá bom? Então, a mesma coisa que eu fiz com o set user, eu vou fazer com o set token. Então, a gente tem duas types aqui para a gente alterar o estado do nosso state aqui, tá bom? Alterar o estado da aplicação.
Então agora aqui, nas mutations, eu vou exportar default também, aqui, beleza? E aqui a gente vai ter que exportar duas funções, uma função para alterar o user e uma função para alterar o token, tá? Aqui a gente pode chamar do nome que a gente quiser aqui, tá bom? Mas como a gente definiu as types aqui, vai ser exatamente isso aqui que a gente está chamando. A gente poderia definir da seguinte maneira, tá? Set user aqui, que é uma função, tá? E aqui a gente vai receber o quê? O state e o próximo valor desse state, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, state, state. Caramba, o Visual Code está importando os negócios nada a ver aqui. State.user, que é o que está aqui, tá? State.user vai ser igual a payload, que é o que vai vir, que vai ser o novo valor que a gente quer colocar para o state, beleza? Só que esse setUser aqui, como eu disse, a gente pode utilizar ele em outro lugar da aplicação. Então, ao invés de usar setUser diretamente aqui, eu vou colocar o setUser que está aqui, nas mutations, tá? Então, vamos importar as mutations não, as types. Então, vamos exportar todas as variáveis que estão lá from mutations types, beleza? Em vez de chamar setUser aqui, eu vou colocar uma variável types.setUser, beleza? Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa para a senha, tá? Para senha não, para o token, set token. Só que aqui vai ser state.token é igual ao novo valor que a gente vai passar. Beleza? Definidas as mutations aqui, set user, set token para os seus respectivos states, user e token. Então definimos as mutations, as mutation types e os states. Agora a gente precisa definir as actions. As actions que vão ser responsáveis por chamar a mutation que precisa ser alterada, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma alteração no setUser, a gente tem que vir aqui nas actions e chamar essa mutation, tá? As actions também vão ser responsáveis por por fazer todas as requisições HTTP da aplicação. Por isso que eu falei que a gente não vai utilizar autenticação, utilizar o HTTP diretamente aqui dentro do nosso componente, porque a gente vai utilizar ele dentro da action aqui, beleza? Então, para começar, eu vou criar duas funções aqui para alterar o estado do usuário e do token, tá? Que é muito simples, eu vou exportar funções aqui também, né? Constantes, arrow functions aqui, tá? Então, eu gosto de chamar as actions com os seguintes prefixos, tá? Action e o nome da action, tá? Por exemplo, action set user. Aqui ele vai receber o parâmetro do context, tá? Que é o contexto do Vuex, tá? E aqui vai ser o valor que a gente vai querer passar para esse usuário, o novo valor que a gente quer passar para o usuário, tá? Então a gente vem aqui e aqui dentro do contexto a gente tem vários métodos, tá? A gente tem um método que a gente pode chamar uma outra actions e a gente tem um método que a gente chama a mutation, tá? Além do próprio state da aplicação do módulo, do caso aqui da autenticação. Então eu posso vir aqui e simplesmente importar o que eu quero. No caso aqui é o commit. O commit vai ser responsável por chamar a mutation, tá bom? Então olha só, eu vou colocar commit e aqui qual é o nome da mutation que eu quero passar. O nome a gente definiu aqui nos types, então eu vou vir aqui simplesmente e importar essas types, tá? E aqui eu quero chamar o set user, tá bom? Passando o payload que eu quero. Simplesmente isso. Então, quando a gente executar esse set user, esse action set user, eu vou alterar o estado da minha aplicação aqui. Vamos exemplificar isso aqui, tá? Se a gente voltar aqui na nossa aplicação e eu der um refresh nela aqui, assim, eu preciso importar esse store que está aqui no meu store global da aplicação, tá? Então, para fazer isso, lembra desse index que eu criei aqui, que a gente exportou as rotas? Eu vou exportar também as store, tá bom? Então, default as store from store, beleza? Store, porque aqui dentro da pasta store tem o próprio index dele, que eu também não fiz nada, acabei esquecendo. Então, vamos fazer o seguinte, import tudo as actions from actions. Importar state from state. Importar mutations from mutations, tá? E aqui a gente dá um export default actions mutations state. E aqui embaixo eu posso colocar um negócio chamado namespaced true, porque fazendo isso aqui
a gente garante que o nosso módulo auth vai ter um prefixo chamado auth, tá? Colocando esse namespace aqui, beleza? Então exportamos aqui o store, exportamos o store do módulo e agora vamos vir aqui e fazer uma alteração no store. Vou apagar todos esse objeto que ele criou aqui por padrão, tá? Vou importar modules from modules, que está na mesma pasta, não está, mas eu vou criar agora, modules.js. Aqui em modules eu vou importar o store e vou renomear ele para um nome chamado autenticação, igualzinho eu fiz lá na rota, de modules auth, beleza? E aqui eu dou um export default, passando o que eu acabei de importar aqui em cima. Posso fechar esse módulos aqui, e esse módulos que eu importei, eu vou vir aqui e colocar ele como o meu objeto de configuração no Store. Então, a partir desse momento, se a gente voltar aqui na aplicação, vamos ver, ele deu erro, não encontrou mutations types. Tá, porque eu coloquei errado. Não é mutations type, é mutation types, beleza? Atualizou, vamos inspecionar aqui o elemento. E através do View DevTools, que está bem aqui, se vocês não têm instalado, eu recomendo muito que vocês instalem, tá? Tá na loja do Chrome, tá? A gente vai vir aqui na aba de Vuex, tá? E vamos carregar o estado. Olha só o que está aqui. A gente tem o auth, que é o namespace do nosso módulo, tá? E a gente tem o token e o usuário que a gente colocou lá no nosso state, beleza? Então, para a gente vir aqui, eu posso fechar isso aqui tudo por enquanto. Posso vir aqui e vou alterar o estado do nosso usuário aqui, por exemplo, tá? Então, vou vir aqui na parte no login e vou criar aqui no created mesmo, não precisa nem fazer muita coisa, só para exemplificar, tá? Vou vir aqui no created e vou fazer o seguinte. Antes de eu fazer alguma coisa, eu preciso importar o que eu quero. Então, para a gente chamar alguma action do Vuex, a gente precisa importar o map actions, tá? Do Vuex. E para a gente invocar esse map actions, eu preciso colocar ele aqui nos nossos métodos, passando o namespace dele e colocando o nome da action que eu quero chamar, que no caso é action set user, beleza? Então, fazendo isso, eu chamo aqui this action set user e passo o que eu quero. Então, eu vou colocar aqui name é igual a fulano, sei lá, e-mail igual a fulano 123 @email.com. Fazendo isso aqui, ele vai executar a action e vai executar a action, depois executar a mutation que está chamando lá através do commit e alterar de fato o estado do nosso state, tá bom? Vamos ver se ele vai fazer isso. Olha só o que ele fez aqui. Ele já registrou que a gente chamou a action setUser, tá? E olha só aqui, se a gente der um load state agora, a gente vai ver aqui que o nosso state atual, a mutation, ela alterou o estado, chamou o type setUser e passando o payload de configuração e-mail e name. Se a gente vem aqui agora no state, vocês veem aqui que tem e-mail e name, que foi o que a gente passou, tá? Então vai ser assim que a gente vai trabalhar agora no nosso projeto, tá bom? Eu não imaginaria que ia demorar tanto para fazer essa explicação, tá? Então, acredito que vocês tenham entendido aí como é que funciona o Vuex, tá? Agora, a gente tem aqui, eu posso apagar esse created que eu fiz aqui, tá bom? Vamos voltar aqui agora no Actions. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui o setUser, vou criar também o setToken, tá? Rapidamente aqui. Beleza. Action setUser, e agora a gente tem o setToken. Como eu disse, a gente não vai utilizar somente na Actions aqui a alteração do estado do componente, chamando a mutation. Eu vou utilizar também aqui as chamadas HTTP que a gente vai fazer para nossa API, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira, tá? Eu vou vir aqui dentro da pasta auth de novo, eu vou criar um novo arquivo aqui para a pasta auth, chamado de services.js, beleza? Então, aqui eu vou dar um export default, que vai ser um objeto, e aqui eu vou exportar todos os endpoints que eu vou chamar neste módulo. No caso aqui, vai ser somente o login, tá? Então, o login eu vou colocar da seguinte maneira. O método que a gente vai utilizar para chamar esse login vai ser post, tá bom? E a URL que eu quero chamar é simplesmente login, que é exatamente o que eu fiz lá no início da aula para vocês, importando aqui o HTTP, lembra? Importei o HTTP, chamei o login, e seria desse jeito que a gente faria aqui. Porém, aqui eu vou definir o login, qual o endpoint que a gente vai acessar. Se eu tivesse outros endpoints aqui também, eu poderia fazer, por exemplo, reset,
password, tá? Passando aqui o método dele, que provavelmente seria post também, e dando o nome aqui para ele também, tá bom? Mas como a gente não vai ter isso aqui para esse curso, aqui eu acredito que vai ficar só o login mesmo, tá bom? Beleza? Definiu aqui as services. Então eu vou vir aqui na pasta de HTTP e vou criar um arquivo chamado services.js também. O que esse service vai fazer? Exatamente o que a gente faz nos outros, na rota e no Vuex, tá bom? Importar services, renomeando para autenticação, auth, né? De módulos, auth. E aqui dá um export default nele mesmo. Só que como eu não coloquei ele aqui no index, eu preciso colocar ele export default as services from services. É difícil. Se a gente não colocar os services aqui em primeiro, pode dar um problema na hora de carregar os componentes, tá? Porque ele vai tentar carregar o store primeiro, e lá no store a gente vai importar as services. E como a gente exportou primeiramente a service, o store, se a gente deixar assim, pode acontecer um problema de o Vue não conseguir detectar isso e a sua aplicação vai quebrar, tá? Então eu recomendo que vocês deixem nessa seguinte ordem aqui, services, store e routers, essa exportação aqui, beleza? Só para não dar esse tipo de problema. Então salvei aqui, agora salvei aqui as services do HTTP, vamos vir aqui no index e importar ela, tá? Services, beleza, importamos, agora vamos fazer da seguinte maneira isso aqui. A gente precisa criar uma requisição, ou deixar predefinida uma requisição HTTP, utilizando o Vue Resource, passando a configuração que a gente definiu aqui no services.js do módulo, tá? Para fazer isso, eu vou utilizar uma maneira bem simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, object.keys, tá? Esse aqui vai pegar todas as chaves do service, que no caso aqui vai ser autenticação mesmo, tá? Se tiver mais, vai ser as outras. Deixa eu fechar esse aqui. Object keys, que vai virar um array, e quando é um array a gente consegue utilizar o map. Então, passando aqui o map, eu coloco o service, e aqui eu faço o seguinte, services, que é o que eu estou importando aqui em cima, tá? Services.service. Aí no caso aqui na prática vai ser services.auth, né? Ou as outras se tivessem. Vai fazer meio que um loop aqui, tá? Vai ser igual ao que? View.resource. Aqui a gente vai passar vazio, aqui um objeto vazio também, e aqui eu vou passar a configuração dele. Services, service. Esse aqui na prática vai fazer o quê? Vai jogar essa configuração que a gente fez aqui, cada um desses aqui, se tivesse mais de um, tá? Vai jogar para a configuração do Vue Resource, vai criar uma requisição literalmente HTTP para ele, colocando todas as configurações que a gente precisa para fazer essa requisição, tá? Muito simples, tá bom? E aqui eu vou dar um export default. O nosso default vai ser o services, beleza? Porque agora dentro da variável services está armazenado todas as requisições que a gente precisa, beleza? Então feito isso, vamos voltar aqui na actions e vamos importar services from @http, beleza? Porque como é index aqui, a gente não precisa colocar /index. Então, services from HTTP. E aqui eu vou criar um método chamado, uma action chamada action do login, por exemplo. Pode ser assim mesmo. Action do login. Aqui eu vou ter o context, tá bom? E o payload. Vamos voltar. Criar a nossa error function aqui. Eu vou simplesmente dar um console log aqui, passando o payload. Beleza? Agora vamos copiar essa action aqui, vir aqui no nosso login e importar ela aqui, tá? Action do login. E agora, ao invés de dar um console log, a gente vai colocar this action do login this form. Somente para a gente ver o console log que eu coloquei lá, tá bom? Vamos voltar aqui para a aplicação, vir aqui na aba de console, colocar algum e-mail qualquer aqui e uma senha qualquer também. E olha só, a gente tem aqui aquele mesmo resultado que a gente tinha antes, só que agora a gente está executando uma action, beleza? Ele não deu nada aqui no Vuex porque a gente não executou nenhuma mutation, tá? Quando executa uma action ele não mostra nada, beleza?
Agora a gente só precisa passar esse objeto de configuração aqui para nossa requisição HTTP, tá bom? Então, para fazer isso, services.auth, tá bom? .login, que foi o que a gente definiu aqui, beleza? Então, a gente vai chamar isso aqui. E passando o payload, tá bom? Posso vir aqui e retornar isso aqui, só para a gente ver o que vai acontecer. Isso aqui, na prática, ele deve retornar uma promise, tá bom? Para a gente tratar aqui no componente, tá? Então, fazendo de uma forma bem chula mesmo, res.data aqui no console log. Voltamos, vamos ver se vai funcionar a nossa lógica aqui. Entrar. Ele fez a requisição, deu um erro, tá? Mas a gente tem a resposta. Ele deu erro porque a senha e o usuário não existe, né? Então, olha só, a resposta aqui que a gente precisa, não foi possível fazer o login, cheque o seu e-mail e senha, beleza? Então, olha só, a gente vem aqui na aba Network, vocês percebam que ele fez aqui duas requisições. O primeiro é o Options. O Options é aquela opção que o navegador faz para verificar se o back-end retornou o header que a gente precisa. Olha só, Access Control, Response Header, Access Control Allow Headers, Allow Origin, Access Control Allow Origin, um asterisco, ou seja, todos. Se esse header aqui não vier, vai dar erro de course, beleza? Que é aquele erro que eu mostrei na primeira aula. Como ele veio todos aqui, o Chrome permitiu que ele fizesse a segunda requisição, que é o que a gente precisa, que é o post, passando a requisição, e-mail e senha, e ele retornou a mensagem que não foi possível fazer o login, cheque seu e-mail e senha, beleza? Então agora, vamos fazer colocando um e-mail e uma senha válida. Vou pegar aqui no Postman, tá? Esse e-mail aqui e essa senha aqui. Ele deve retornar exatamente a mesma coisa que está aqui embaixo, tá? Vamos ver. Entrar. Agora, login efetuado com sucesso. A gente vem aqui no console. Login efetuado com sucesso. Ele retornou a mensagem, o token e os dados do usuário. Então você já deve imaginar o que a gente tem que fazer. Pegar esse token que está aqui e jogar lá no nosso state token e usuário, a gente jogar no usuário. Vamos fazer isso agora. Vamos voltar aqui para a nossa action. Então o que eu fiz aqui? Olha só. Eu fiz aqui no den da promise, eu coloquei um res.data e ele fez o log aqui no console para mim disso. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou apagar aqui do componente e eu vou fazer isso aqui na action, tá? Então, aqui na action eu coloco o den, pego o res. Eu não vou usar o async-await aqui porque eu vou utilizar somente o den. O async-await eu vou utilizar lá no login, no componente mesmo, tá? Então, o den, ele vai receber o res, que é a resposta, tá? A resposta da requisição. E o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar o action set user e o action set token. Para isso a gente tem um método aqui no nosso context chamado dispatch. O dispatch vai servir para a gente chamar uma outra action aqui dentro, tá? Então olha só, dispatch action set user. O que eu quero? res.data.user, né? Que é o que está aqui. A gente deu um log no res.data e a gente tem aqui agora o user. E dispatch action set token res.data.token. Beleza? Feito isso, quando a gente chamar novamente esse endpoint, ele deve executar os dois actions aqui e salvar no nosso state o usuário e a senha, e o usuário e o token necessário, tá? Então vamos pegar aqui de novo o e-mail e a senha do Postman, tá? Entrar. Não coloquei nenhuma resposta se ele deu certo ou não. Então, olha só, respondeu aqui, deu código 200, ou seja, tudo ok. Se a gente vier aqui, download state, olha só, tem o token, tá? E o e-mail, ID, name e password do usuário. Beleza? Ótimo, agora a gente tem o token para a gente utilizar na nossa aplicação. Se eu quisesse acessar agora, por exemplo, o load session aqui, ele vai dar erro porque aqui no header está errado, eu preciso passar a senha certa. Mas enfim, está demorando, a internet ficou ruim. Se eu quisesse, por exemplo, acessar a watchlist desse usuário, eu conseguiria apenas passando o token dele. Vamos testar aqui no Postman, tá? Pegar aqui, copiar todo essa string, jogar aqui no better token, send. E olha só, a gente tem aqui toda a watchlist do usuário. Então, na watchlist dele está a série Fronteiras, Mad Men, Roma e Esquadrão Resgate.
Então, pessoal, agora a gente só precisa salvar esse token aqui em algum lugar do nosso navegador para que quando o usuário recarregue o browser, ele retome a sessão e não precise mostrar essa tela de login para ele de novo aqui, tá bom? Para fazer isso, eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vou dividir essa aula em duas, porque acho que é muita informação para absorver nessa aula aqui. Inclusive, eu não fiz a parte de redirecionar depois que dá certo aqui, tá? Teoricamente, a gente teria que fazer isso aqui, que é bem simples, tá? Async, aqui eu vou fazer try catch, tá? Aqui eu coloco um await para ele esperar essa promise ser resolvida. Caso der certo, eu vou colocar this router.push name home, beleza? Caso der erro, eu vou mostrar um alert aqui. E como que a gente faz para pegar o erro que veio lá da API, tá? Eu posso fazer assim, erro.response.data. Aliás, eu posso fazer assim. Se existir erro.response, ou seja, o erro veio da API, eu faço assim, erro.response.data.erro. Eu acho que é isso. Eu tenho que verificar. Eu vou fazer o seguinte, em vez de fazer isso aqui, eu vou dar um console log, porque eu não tenho certeza, tá? E vou comentar isso aqui. Agora vamos provocar um erro aqui. Eu vou colocar um e-mail e uma senha errada, tá? Então a resposta .data.message, tá? Então é isso que a gente tem que ver. Erro.response, tá? Aliás, é apenas erro mesmo, né? Na verdade, é erro.data. Se existir erro.data, é porque a resposta veio do ViewResource, tá? O erro veio do ViewResource. Então a gente simplesmente dá erro.data.message, colocando a mensagem que veio do usuário. Colocando a mensagem que veio da API. Caso esse erro.data não exista, a gente coloca uma mensagem predefinida. Não foi possível fazer login. Só para ilustrar mesmo. Message. Coloquei errado. Beleza? Agora vamos tentar de novo. Deu erro. Deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu tentar reiniciar aqui na mão. Talvez ele não tenha feito o hot reload. Peraí, não foi possível fazer o login, cheque seu e-mail e senha, que é o que está vindo da API, tá? Não foi possível fazer login, cheque seu e-mail e senha. Então, pessoal, para essa aula é isso. Na próxima aula a gente vai ver como que faz, porque, olha só, se a gente vem aqui no home, ou no home não, no barra, a gente consegue acessar mesmo sem estar logado. Então a gente vai fazer todo o tratamento para impedir o usuário de acessar o conteúdo da aplicação sem estar logado, salvar o token em algum lugar da aplicação para a gente recuperar ele quando o usuário reiniciar o browser, e todo o resto do fluxo de autenticação, tá? Criar toda a validação e tudo mais, os interceptors do HTTP e tudo mais, beleza? Então espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, pergunta aí, que a gente tenta responder, e até a próxima aula. Falou!